Fala pessoal, beleza? Chique 10, Walter aqui na área. Bora lá continuar resoluções das provas militares agora com vocês, a SpaceX 2019, né? A prova lá de setembro de 2019. Vou resolver a prova inteira, são 20 questões, claro, não vou trazer em um vídeo só. Vou trazer aqui uma pancadinha de 5 questões por dia, assim você se prepara daquela maneira Chique 10. Já assistiu algum vídeo anteriormente, mas ainda não se inscreveu? Vem comigo, dá aquela moral, você não tem nada a perder, muito exercício, muito conteúdo de qualidade que só vai te ajudar na sua preparação. Então bora lá começar aqui com a primeira questão, a questão de geometria plana, muito bacana. Ele fala o seguinte, olha só: considere uma circunferência de centro O e raio 1 centímetro, tangente a uma reta R no ponto Q. A medida do ângulo MOQ é 30 graus, onde M é um ponto da circunferência. Sendo P o ponto da reta R, tal que PM é paralelo a OQ, pergunta qual é a área do trapézio OMPQ. Bom, primeira coisa, eu vou trazer aqui uma circunferência. Como a gente não precisa do plano cartesiano, né? Eu acho que não tem nem necessidade de você imaginar isso. Então aqui vamos considerar uma circunferência, qualquerzinha aqui, boa. Então tá aqui, pronto. Essa é a nossa circunferência. Agora, pessoal, o que eu vou fazer? Vou considerar aqui a reta R, que é tangente a essa circunferência. Então vamos considerar aqui, ó, essa reta, vamos chamar ela aqui de reta R. Nós temos aqui o centro da circunferência, que ele pediu para a gente, que eu vou chamar aqui, por exemplo, de O. Então, está aqui o centro da circunferência. Aí, nós temos aqui, já que é o centro, nós sabemos que forma um ângulo de 90 graus o raio com esse ponto de tangência. Vou tomar aqui um ponto M na circunferência, de modo que o ângulo OM, né, é OMQ, onde esse ponto aqui é o ponto Q, é igual a 30 graus. Então, ele está falando para a gente que esse ângulo aqui é um ângulo de 30 graus. Tá bom. Agora, ele pediu para a gente considerar, por exemplo, uma outra reta R paralela. Então, vamos considerar que é uma reta paralela a OQ. Essa reta vai interceptar a reta R num ponto que ele falou de P. E aí, ele pede para a gente determinar a área desse trapézio. Olha que bonitinho o desenho aqui, né? Então, vamos lá. O que a gente precisa? O que a gente sabe? Primeira coisa, a circunferência tem raio 1. Então, eu sei que aqui é 1 e eu sei que aqui também vale 1. Se a gente for pensar no trapézio, né, ele está meio de pezinho. Então, eu já sei quanto que vale a base maior. A base maior dele vale 1. Preciso, por exemplo, saber a base menor, que é a distância de MP, e preciso saber, por exemplo, a sua altura, já que ele está de pezinho, então a sua altura seria QP. Ok? Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Esse é o nosso roteiro, é o que eu preciso para resolver essa questão. A ideia aqui é o seguinte, por exemplo, eu não tenho um triângulo retângulo, mas eu consigo fazer esse triângulo retângulo aparecer. Se você pegar aqui, por exemplo, esse ponto M, trazer até aqui, olha só que legal. Você, por exemplo, consegue obter um triângulo retângulo, onde você tem um ângulo e você tem a hipotenusa. Cara, você tem tudo para achar as medidas desse triângulo. Vamos chamar esse pedacinho aqui de H, que é a altura do meu trapézio, e eu vou chamar, por exemplo, esse pedacinho que eu estou rabiscando aqui, eu vou chamar ele de X. E saber essas duas medidas é muito importante para a gente. Bom, o que vai acontecer? Primeira coisa, eu vou calcular o seno de 30. Então, o seno de 30 graus, o que é seno? É cateto oposto, que é o H, dividido pela hipotenusa, que é 1. Opa, dividir por 1 é chique 10, né? Seno de 30 é meio, então meio é igual a H. Então, já achei a altura do meu trapézio. Agora, por exemplo, eu vou achar quem? O cosseno de 30. Cosseno de 30, o que é o cosseno? Cateto adjacente, que lá ali seria o meu x, dividido pela hipotenusa, que também vale 1. Só que o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Então, a gente vai ter raiz de 3 sobre 2 igual a quem? Igual a x. Bom, fechou o rolê. Por quê? O que aconteceu? Eu precisaria saber a base maior. Já tenho. Preciso saber a altura. Já tenho. Preciso saber, por exemplo, essa base menor aqui, ó, MP. Só que se você perceber, essa medida aqui nada mais é que o 1 inteiro menos quem? Menos x. Então, isso daqui é 1 menos x, ou seja, 1 menos raiz de 3 sobre 2. Então, a área do meu trapézio, finalmente aqui, o que vai ser? Base maior, que é 1, mais a base menor, que é esse MP, que é 1 menos raiz de 3 sobre 2. Então, base maior mais base menor, vezes a altura, que é meio, dividido por 2. Dividir por 2 é a mesma coisa que multiplicar por meio, tá? Lembre-se sempre disso, porque evita, por exemplo, a gente trabalhar com fração aqui na divisão. Aí, fechou o rolê. O que acontece aqui dentro? Ó, 1 mais 1 vai dar 2, então a gente vai ficar com 2 menos raiz de 3 sobre 2, menos raiz de 3 sobre 2.
Isso aqui, meio vezes meio, vai dar 1/4. Então, vezes 1/4. Ó, observe que aqui nas alternativas ele deixou as respostas separadas. Então, eu vou fazer uma distributiva aqui. Ó. 2 vezes 1/4 vai dar meio. E raiz de 3 sobre 2 vezes 1/4, estou fazendo a distributiva aqui. Agora esse cara aqui vai dar menos quem? Raiz de 3 sobre 8. Fechou o rolê. E aí, no caso, a alternativa correta é a alternativa A. Ok? Questão bem bacana. Claro que o desenho é tudo aqui para você conseguir resolver. Bora lá para a nossa próxima questão. Bom, essa questão 2 aqui, questão de polinômios, bem bacana, ele fala o seguinte, ó. Sabendo que o número complexo i, sendo i a unidade imaginária, é raiz do polinômio p de x, aí ele deu lá o p de x, o que nós podemos ainda afirmar sobre o p de x? Bom, uma coisa que é interessante, é importante a gente lembrar, por exemplo, né, já que a gente está estudando, se eu tenho um número complexo como raiz e todos os coeficientes do meu polinômio são números reais, então o conjugado também será uma raiz. O que significa isso? Se você tem um número complexo z, que é da forma a mais bi, e eu estou dizendo para você que ele é raiz de um polinômio, e os seus coeficientes são os reais, então o seu conjugado, que é o z barra, que é o a menos bi, só trocar o sinal da unidade imaginária, também será a raiz do polinômio, tá bom? É importante aí uma parte da teoria do nosso exercício. O que significa? Por exemplo, ele falou que uma raiz, vamos chamar ela aqui de x1, é o i. Então, com certeza, já que os coeficientes são todos reais, o menos i também será raiz. Então, a gente já sabe que nós temos o i e o menos i como raiz. Vamos lá, o que ele falou? O seguinte. Bom, é interessante para a gente, por exemplo, tentar encontrar as outras raízes. Observe que ele fala tudo sobre ela. Então, vamos pegar o nosso polinômio e igualar ele a zero. Então, a gente vai ter x à quinta menos 2x à quarta menos x mais 2. Como eu quero encontrar as raízes, eu vou igualar ele a zero. Qual vai ser a estratégia? Eu vou usar a fatoração. Olha só, vou pegar esses dois caras, vou colocar o x à quarta em evidência. Então, ele vai sobrar quem? Vai multiplicar um x da primeira parcela e um menos 2 da segunda parcela. Aqui, pessoal, eu vou colocar o menos em evidência. Então, se eu colocar o menos, é como se eu estivesse colocando o menos 1. O menos 1 em evidência vai sobrar o x aqui no primeiro e vai sobrar um menos 2 ali no segundo. Quando a gente coloca o menos na frente do parênteses, a gente troca o sinal da galera que fica lá dentro. Por isso que antes era menos x, ficou mais x. Antes era mais 2, ficou menos 2. Isso aqui igual a quanto? Igual a zero. Por quê? Agora eu posso aplicar o fator comum novamente. Essa estratégia que eu estou usando a gente chama de agrupamento. Então aqui a gente vai colocar o x menos 2 em evidência. Vai sobrar quem? Na primeira parte ele está multiplicando o x à quarta. Menos, na segunda parte ele está multiplicando quem? O menos 1, né? Então ficou menos 1. Isso igual a quanto? Igual a zero. Aí, fechou. Por quê? O que acontece? Como eu tenho o produto igual a zero, cada uma das parcelas precisa ser zero, né? Então, x menos 2 igual a zero, ou quem? O x ao quadrado menos 1 igual a zero. Daqui, por exemplo, a gente já tira aqui x igual a 2. Então, a gente já sabe que o i é raiz, o menos i é raiz e o 2 também é raiz. Aqui a gente já consegue eliminar algumas alternativas do nosso exercício. Aqui deixa eu só me corrigir que é x à quarta, né? Coloquei x ao quadrado, né? Que fase. Então, isso aqui é x à quarta. Aqui, pessoal, eu posso fatorar também utilizando diferença de quadrados. Então, isso aqui vai ficar x ao quadrado mais 1 vezes x ao quadrado menos 1. Isso aqui igual a quanto? Igual a zero. Então, ou esse é zero, x ao quadrado mais 1 igual a zero, ou o outro é zero, x ao quadrado menos 1 igual a zero. Daqui, a gente vai ter o i e o menos i, né? Porque se você for ver aqui, ó, x ao quadrado igual a menos 1, significa que as raízes são i menos i. A gente já sabia. E daqui a gente vai ter o quê? Que x ao quadrado é igual a 1. Então, o x é igual a mais ou menos 1. Então, o que acontece? Eu sei que x1i, x2 é menos i, o x3, por exemplo, aqui é igual a 2, o meu x4 aqui é igual a 1 e o meu x5, por exemplo, é igual a menos 1. Então, ela tem duas raízes, uma racional e duas raízes racionais? Não. Ela tem duas raízes complexas e 3 irracionais? Não. Uma raiz complexa e 4 raízes reais? Não. Isso daqui a gente já poderia descartar desde o começo. I menos I como raízes complexas e 3 raízes inteiras. Exatamente isso. Alternativa correta, letra D. Tá bom? Questão bem bacana aqui de polinômios. Bora lá para a nossa próxima questão. Uma hipérbole tem focos F1 e F2 e passa pelos pontos P3, 0 e o ponto Q, 4y, onde y é um número maior do que zero.
o triângulo com vértices em F1, P e Q possui área quanto? Bom, vamos lá. Primeira coisa, pessoal, como essa minha hipérbole ela tem foco no eixo X, se você perceber, isso aqui é no eixo X, então a gente já sabe mais ou menos como que é seu formato. Então vamos imaginar aqui o eixo Y, aqui o eixo X. Aí eu tenho, por exemplo, as minhas hipérboles, né? A minha hipérbole aqui. Vou colocar aqui esse ponto e este, né? Que seriam os pontos para onde ela vão tocar aqui o eixo. Então a gente teria algo mais ou menos assim. Perdão o meu desenho, é só para a gente entender aqui a paradinha. Então aqui seria mais ou menos a minha hipérbole. Aí eu tenho os focos, o F1 e o F5. Então, o F1 e o F2, que ele disse que é o ponto menos 5 e o 5. O que a gente precisaria saber? Esse ponto aqui, por exemplo, é um ponto da hipérbole, tá vendo? Esse ponto aqui, esse é um ponto da hipérbole. E esse um ponto aqui é onde a coordenada y é 0. E eu tenho ele, por exemplo, tá aqui, ó, ele vale 3. Então, esse cara aqui, por exemplo, é o meu ponto P, porque aqui eu sei que a coordenada vale 3. O que acontece, pessoal? Eu já sei, então, que aqui vale 3. Eu consigo, por exemplo, o que a gente precisaria saber de teoria? Toda hipérbole, a gente vai conseguir construir um triângulo retângulo aqui, ó. Por exemplo, assim. Então, a gente consegue construir um triângulo retângulo aqui, onde esse cara é justamente a minha distância focal, então aqui é 5, e esse daqui, por exemplo, no caso, como a gente tem 3, a hipotenusa valendo 5, um cateto valendo 3, pelo triângulo pitagórico, aqui eu já sei que é 4. E o que esses números têm a ver, Walter? A equação da hipérbole, na sua forma reduzida, ela é da seguinte maneira: x ao quadrado sobre a quadrado menos y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a quanto? Igual a 1. Onde, como essa minha hipérbole, né, ela tem o eixo nela, né, o eixo focal dela aqui, justamente no eixo x, esse A é esse cara aqui. O B é justamente o ponto que vai estar aqui no eixo y. Então, observe que o B está debaixo do y, então ele vai estar lá no eixo y. Então, esse cara aqui é o B. E esse daqui é justamente o C. Onde, no caso, a distância focal é a distância do menos 5 até o 5 e a metade é sempre o valor de C. Então, no caso ali, a gente tinha ali a distância do menos 5 até o 5, que é 10. Então, o C vale exatamente 5. Fechou. E aí, o que acontece, então? Eu consigo, por exemplo, substituir todos os valores agora. A gente vai ter x ao quadrado sobre o a quadrado, então sobre 9, menos y ao quadrado sobre o b ao quadrado, que no caso aqui é 4 ao quadrado, então vai ficar 16, igual a 1. O que eu preciso saber, né? Eu já tenho, por exemplo, esse ponto aqui, que é o ponto F1 que ele falou. Eu já tenho esse ponto aqui, que é o ponto P que ele falou. Eu preciso saber só onde está o ponto Q. Esse ponto Q estaria mais ou menos aqui, ó. Vou colocar ele aqui só para critério de exercício, né? Por quê? O que ele falou? Aqui a gente tem que a coordenada, né? A abscissa dele vale 4 e eu não sei quanto que vale a ordenada. Por que é interessante a gente saber isso? Porque ele quer, por exemplo, essa área aqui, ó. Traz para cá, puxa aqui e vem para cá. Então, ele quer a área desse triângulo aqui. E para achar a área desse triângulo, eu já sei quanto que é a base, né? Que é a distância do F1 até o ponto P, ou seja, a base é 8. Eu preciso saber a altura. Para saber a altura, pessoal, basta a gente saber quanto que vale o y, que este cara aqui é a minha altura, que é o meu y. E para a gente encontrar esse y, basta substituir o x por 4. Então, se a gente substituir o x igual a 4 na nossa equação, o que vai acontecer? A gente vai ficar com 4 ao quadrado, 16 sobre 9, menos y ao quadrado sobre 16. Isso daqui igual a quanto? Igual a menos 1. Como não quero o y negativo, igual a 1 positivo, perdão. Vou passar esse cara para lá, então a gente vai ficar com 16 sobre 9. Aí vem para cá o menos 1, isso aqui é igual a y ao quadrado sobre 16. Tirando o mínimo aqui, ó, vai ficar 16 menos 9, fazendo aqui a fração mista, 16 menos 9 vai dar 7. Então, a gente vai ficar com 7 sobre 9 igual a y ao quadrado sobre 16. Vou isolar o y ao quadrado, então y ao quadrado será igual, 16 está aqui embaixo, ele vai subir. Então, 16 vezes 7 dividido por 9. No enunciado, ele falou para a gente que o y é maior que 0. Por quê? A gente teria duas opções, né? Y igual a mais ou menos. Então, aqui no caso, a gente vai ter que y é igual a raiz quadrada, né? A parte positiva aqui, de 16 vezes 7 dividido por 9.
Raiz quadrada de 16 é 4, raiz quadrada do 7 eu não sei, e a raiz quadrada do 9 é 3. Então, meu y é esse cara aqui, 4 raiz de 7 sobre 3. Aí fechou o rolê, né? Porque lembra lá que a gente queria? A área. Então, a área vai ser a base, que seria toda essa distância aqui, ó. Opa, passei do ponto aqui. Toda essa distância, que a gente é a distância do menos 5 até o 3, que é 8. Então, base, vezes a altura, que era o meu y, que eu acabei de encontrar. 4 raiz de 7 sobre 3, base vezes a altura dividido por 2. Mais uma vez, dividir por 2 é a mesma coisa que multiplicar por meio. Esse 2 cancela com 8, vai sobrar um 4zinho aqui. 4 vezes 4, 16. 16 raiz de 7 sobre 3. Fechou o rolê. Aí a alternativa correta é a alternativa A. Tá bom? Mais uma questão aqui bem bacana para você. Bora lá para a nossa quarta questão. Vamos lá. Essa quarta questão também é uma questão bem chique 10. Ele fala, os centros de dois círculos distam 25 centímetros. Ok, se os raios desses círculos medem 20 centímetros e 15 centímetros, pergunta, né? A medida da corda comum a estes dois círculos é quanto? Então vamos fazer o seguinte, vamos trazer aqui os dois círculos ou as duas circunferências que o cara pede pra gente. Ó, vamos pegar aqui uma maior zona. Então tá aqui. Vou pegar outra mais ou menos aqui, ó. Então, vamos pegar aqui a outra circunferência. Vamos pegar ela aqui. E aí ele falou o que pra gente, né? O que a gente consegue saber? Aqui, por exemplo, está um centro. Aqui está o outro. Ele disse pra gente que a distância entre os centros é de 25. Ele deu o raio de uma circunferência, falou que é 20. E deu o raio da outra circunferência, falou que é 15. E ele pede para nós o comprimento da corda comum. Então, ele quer saber essa medida. A ideia nesse exercício é a gente olhar justamente para esse triângulo que tem lados 20, 15 e 25. Uma coisa que é interessante é sempre trabalhar com um triângulo retângulo. Se você pega, por exemplo, um triângulo, você sabe a medida dos três lados. Aplica o teorema de Pitágoras nele. Se o teorema de Pitágoras funcionar, esse triângulo é retângulo. E aí, o que acontece? Por exemplo, eu tenho que o maior lado é 25. Quem é o maior lado num triângulo retângulo? É a hipotenusa. Então, a gente poderia fazer 25 ao quadrado. Isso daqui tem que ser igual, ou será que é igual a 20 ao quadrado mais 15 ao quadrado? Agora, a resposta é 25 ao quadrado é 625. Será que isso aqui é igual a 20 ao quadrado? É 400. 15 ao quadrado é 225. Opa, 400 mais 225 é igual a quanto? A 625. Então, eu cheguei em uma verdade. 625 igual a 625. O que isso significa, Walter? Que aquele triângulo que você testou o teorema de Pitágoras, ele é um triângulo retângulo. Porque se ele não fosse um triângulo retângulo, não valeria o teorema de Pitágoras. Então, o ângulo retângulo, né, o ângulo reto, é justamente na frente do 25. Aí ficou chique, né? Por quê? O que acontece? Se você for perceber, ó, vou trazer aqui, ó, deixa eu só me corrigir aqui, vou trazer o meu triângulo aqui. Você tem que esse lado aqui vale 25, esse lado aqui vale 20 e esse lado aqui vale 15. Se você tem aqui o ângulo 90, vou descer a altura relativa, a hipotenusa, que seria, por exemplo, esse pedaço aqui. Eu encontrando ele, basta a gente multiplicar por 2, eu achei o tamanho da minha corda. Só que é legal porque esse cara a gente tem uma fórmula para utilizar, relações métricas no triângulo retângulo. O que é? O que acontece? Vamos chamar esse cara aqui de A, que é a hipotenusa, aqui de B e aqui de C, só para você lembrar das fórmulas, né? Então, o que a gente tem? A altura vezes a hipotenusa é igual ao produto dos catetos, B vezes C. A altura eu não sei, a hipotenusa, no caso, é 25, então vezes 25 é igual a quanto? A 20 vezes 15. Então, o meu H, ele vai ser igual a 20 vezes 15, dividido por quanto? Dividido por 25, que é 5 vezes 5, tá bom? Só para a gente evitar fazer continha. O 20 cancela com 5, sobra o 4. O 5 cancela com 15, sobra o 3. E aí 4 vezes 3 é igual a 12. Então, eu já sei que metade da corda vale 12. Então, esse pedacinho aqui vale 12. Então, o outro pedaço vale 12. Compensação, a nossa corda mede, então, 24 centímetros. Fechou o rolê. Beleza? Vamos lá, então, para a nossa última questão. Vem comigo. Bom, vamos lá. Essa última questão é a questão de funções
no caso aqui, função exponencial misturada um pouquinho aqui com função trigonométrica, ele fala o seguinte: considere a função de R em R definida por f de x igual a raiz de 3, que é muito elevado, né, a 4 mais 2 seno de 3x. Você olha isso aqui, você fica assustado, né? E a função g de R em R definida por g de x igual a raiz de 3 sobre 3, elevada a 1 mais 3 cosseno de x. Pergunta: o produto entre o mínimo de f e o máximo da g é igual a quanto? Então, a primeira coisa que eu preciso saber é o mínimo dessa função aqui. Eu preciso encontrar o mínimo da f. Pessoal, o que é importante? O que o exercício quer? Aqui nós temos uma função exponencial bem definida. A base dela, que é o raiz de 3, é maior que 1. Toda função exponencial cuja base é maior do que 1, a certeza que a gente tem é que ela é crescente. Então, onde, né, como, não sei, ela tem esse formato, ela é crescente. Ok, isso é o que mais importa. Porque o que acontece? Quando você tem uma função exponencial e crescente, quanto maior for o expoente, maior será o resultado. Bom, o que isso implica no nosso problema? Eu quero, então, o menor expoente. Então, eu preciso saber quando que isso daqui assume o valor mínimo, esse expoente. Como a gente tem aqui, então, ó, vamos pensar que aqui nós teríamos a expressão 4 mais 2 vezes o seno de 3x. Okay? Isso daqui é a raiz de 3 elevada a isso, né? Raiz de 3 elevada a isso, essa é a minha função f de x. Bem, eu quero que essa parcela aqui seja a menor possível. Como se trata de uma função seno, basta então a gente pegar o valor menor para o seno. Então, esse cara aqui, ó, tem que ser menos 1. Então, isso aqui para a gente tem que ser menos 1, uma vez que o máximo do seno é 1 e o mínimo vale menos 1. Aí fechou, né? Por quê? O que vai acontecer, então? O meu valor mínimo aqui, ele será igual a raiz de 3 elevado a 4 mais 2 vezes menos 1. Então, 2 vezes menos 1 vai ficar menos 2. Então, 4 menos 2 vai ficar 2. Então, isso daqui vai ficar raiz de 3 ao quadrado, que é exatamente 3. Fechou o rolê? Este aqui é o valor mínimo da função f. Já a função g, olha só que interessante. Esta base aqui, que é o raiz de 3 sobre 3, ela é uma base menor do que 1. Se ela é menor do que 1, então a minha função g ela é uma função decrescente, né? Ficou bonito aqui, o meu shift não funcionou, ficou uma feiura aqui, não vou corrigir não. Então nós temos aqui uma função decrescente, essa aqui seria, por exemplo, a minha função g. O que acontece? Quanto maior for o meu expoente, menor é o meu resultado. Então, como ele quer o máximo da minha função g, então basta eu pegar o expoente o menor possível. Então, nesse caso, eu tenho aqui a minha função g de x, que é raiz de 3 sobre 3, elevado a essa coisa feia aqui, que é 1 mais 3 vezes o cosseno de 2x. Como eu disse para vocês, ela é uma função decrescente, eu quero o máximo dela. Observe que quanto maior, né, pensa aqui, ó, função exponencial. Quanto maior for o expoente, menor é o meu resultado quando a gente tem uma função decrescente. Então, se eu quero maior resultado, meu expoente tem que ser o menor possível. Então, eu preciso ter esse cara aqui, o menor valor possível. Para ele ser o menor valor possível, basta a gente pegar o menor valor para o cosseno. O menor valor para o cosseno é quem? É o menos 1 também. Então, nesse caso, o valor máximo dessa função g, ele vai ser dado por raiz de 3 sobre 3, elevado a 1 mais 3 vezes o menos 1. Então, como é que vai ficar aqui para a gente? Raiz de 3 sobre 3, elevado 3 vezes menos 1 dá menos 3, então 1 menos 3 vai ficar menos 2. Expoente negativo significa inverso, então a gente já pega a base e inverte, fica 3 sobre raiz de 3, e eleva ao quadrado, porque tem um 2 lá. Então, isso daqui vai ficar 3 ao quadrado, que é 9. Raiz de 3 ao quadrado fica 3. Então, isso daqui vai ficar 9 sobre 3, que é 3. Fechou. O que o exercício pede? O produto. O que é produto, Walter? Produto é o resultado da multiplicação. Então, se eu pegar o valor mínimo, 3, e multiplicar pelo valor máximo, 3 também, 3 vezes 3, isso daqui é igual a 9. E a alternativa correta é a alternativa D. Fechou o rolê. É isso, pessoal. Super aqui, resolução de exercício para você, 5 questões. Eu espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado. Se você chegou até aqui e não curtiu ainda o canal, já dá aquele curtir, se inscreve, né? Curte aí o vídeo, se inscreva no canal, ative aí as notificações e fique por dentro de mais resoluções como essa. Super abraço para vocês, muito bom estar aqui de volta. Até o próximo vídeo. Tchau!